Round 6 acabou de estrear na Netflix e já trazendo várias pautas identitárias e adivinha, temos o primeiro Prostransformers ou Prostratrans da história da Coreia. E bota história, porque na Coreia não existe as leis que tem no Brasil, onde você pode trocar de nome e pode se dizer que você hoje agora é uma coisa e depois outra. Não tem toda essa variedade que o Brasil tem. E eu, eu fiquei com sensações conflitantes. Então, gente, pode me dizer que eu sou uma fluida sapata. Sim, pessoas, porque a nossa heroína faz a gente ter gatilhos, ainda mais se você é uma dorameira. Então, se você não sabe, eu sou uma dorameira de primeira. E o ator que interpreta esse personagem, ele já fez um vilão na série, qual o nome? Ele já fez um vilão na série Rainha das Lágrimas. E o nome dele, eu não sei se eu vou conseguir falar certinho, é o Park Soo-hong. Então ele interpreta a jogadora 120. Na história, né, que é Yoon-jun, é uma ex-soldada das Forças Armadas da Coreia e pede o apoio da sua família após revelar sua identidade. Por isso, resolve participar do jogo com um propósito claro: obter recursos para custear sua cirurgia para cortar o... Tá? Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho alguns esclarecimentos para evitar que, principalmente... pessoas que quando nasceram receberam o rótulo, né? Não posso usar algumas palavras aqui, de que eram cabra, né? Pessoas que possuem internamente e externamente órgãos mas do cabra, tá? Vou repetir, eu não posso falar alguns termos aqui. Então fica muito difícil produzir um conteúdo onde qualquer palavra é complicada. Por essa razão, se você for aí antes de você, pessoa white de apartamento, que vai querer vir pra cima da mulher, que vai vir pra cima de mim, porque você não nasceu como eu, você vai vir com ranço pra cima de mim, eu já deixo claro. Esse título aqui foi o Chat GPT que criou. Eu fiz uma pergunta pro chat, vou mostrar aí pra você. Perguntei qual o título, qual o nome mais politicamente correto que eu posso criar para falar sobre esses temas. Que seja a união dos... Porque eu sou aquela que porta o útero, né, pessoas? Eu sou aquela pessoa que gesta. E tem pessoas que não gestam, que desde o nascimento isso não existe, e que nasceram com bolas, com mangueira, com tudo. E durante toda a sua vida, até a puberdade, até depois dela, viveram com testosterona a milha. Então, eu hoje, gente, além de me considerar uma fluida sapata, eu também me considero loura. Isso mesmo. E eu não vou permitir mais que ninguém chegue pra mim e fale que eu não sou loura de olhos azuis. Porque nós hoje no Brasil temos direitos de nos definirmos como quiser. Então, gente, eu tô falando sério. Vou colocar aí um vídeo onde tem uma pessoa como eu, querendo ser respeitada como uma loura de olhos azuis. Então... Acabei de discutir com o preto, só porque eu falei que eu era branco de olhos azuis. Mano, agora como está o mundo, todo mundo se pode identificar com qualquer, podem se identificar como animal. E eu não posso me identificar como branco de olhos azuis. E aí estava a discutir com ele. E depois ele disse que eu era preto. E depois eu disse para ele falar na minha cara que eu era preto. E aí ele falou na minha cara. E depois eu disse que eu ia arrebentar ele se ele continuar a dizer que eu era preto. Porque eu não sou preto, eu sou branco de olhos azuis. Só que ninguém vê isso. Não entendo como é que ninguém vê que eu sou branco de olhos azuis. Eu já tô farto com isso. Se não me tivesse... Hoje o mundo hoje é assim. E nessa série tem uma cena... Então nessa série, gente, a primeira coisa que você vai sentir por essa criatura é que você vai ter um crush. Vai ser difícil, gente. Eu já provei um crush. E lá na série já tem uma moça que fica com crush. E a nossa heroína é militar, né? Ela pega o fuzil assim com uma força que você fica toda molhadinha. Então tem a cena também do banheiro e tem uma senhorinha, né, que representa a velha geração, perguntando: que cabra é esse? Que cabra é esse? E pouco a pouco elas vão aceitando, né, ao ponto de irem juntas pro banheiro. Mas, gente, assumo, realmente eu sou muito safada, sou safada demais.
Então se eu vejo aquele boy ali no banheiro, gente, o meu coração como é que fica? Então imagina eu com aquele boy ali no banheiro, gente. Eu ia ser presa, porque eu ia pegar e jogar no paredão aquele ali. E não me julguem se daqui a 20 anos eu aparecer casada com um prostrance. Porque eu vou ficar... Porque agora, a gente tá carente, né? A masculinidade tá muito carente. Então, gente, eu tô bem atraída, né? Com uma... porta de prós, tudo escrito aqui, tá? Mas eu vou querer nesse perfil, mas com um negócio bem duro e grande, se for possível. Então eu vou ser a pessoa mais realizada no mundo, imagina. Coreana, então? Brincadeiras à parte, gente. Nós temos que entender que o mundo está passando por uma transição. Isso. O que é velho está ficando para trás. E o novo está chegando até mesmo nas produções coreanas. E muitos temas vão ser tratados, porque na história, né, por isso que as séries coreanas têm conquistado cada vez mais o Brasil, as brasileiras, e as tramas te prendem do início ao fim. É um suspense, é algo inesperado, mas tem uma coisa que virou... Tem duas coisas que eu observei até agora que virou símbolo dessa série, que é a batatinha, né? A bonequinha, ela tá lá. A bonequinha do terror, ela tá lá. Mas dessa vez vai ter alguém pra estragar, né? O esquema dela. Aquela bonequinha que fica assim, ó. Batatinha, 1, 2, 3. Blá, 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 blá. Tem. Isso tem. Outra coisa é o porquinho, né? O simbologia do porquinho de dinheiro, não é? Ele aparece como se fosse uma Alexa. E também, pessoas, os mascarados. Só que os mascarados, dessa vez, eles tiram a máscara. Então você fica com curiosidade. Quem são os mascarados? Qual é a história dos mascarados? Então, nessa nova temporada, você vai descobrir o que tem por trás desses mascarados. Por que eles estão fazendo isso? E também o que tem por trás desse jogo. Qual é o propósito? É muito interessante, gente. Eu assisti tudo numa maratona só, mas eles, né, a Netflix não perdoa, né? Ainda vai ser disponibilizado outros episódios, então dá tempo de você assistir. E se você assistiu, o que você achou da nossa heroína? Ah, dá pra ficar apaixonada, não dá? Ai, não, vai dizer que não. Lembrando que na Coreia não existe leis e também não existe atrizes desse perfil. Por essa razão que esse ator foi utilizado para fazer esse personagem, né? Então eu gostei, achei interessante. E também esse personagem mantém a própria voz, né? Não tem aquela voz irritante de Pato Donald, não tem. A voz é extremamente natural. Então eu achei bem interessante, né? Porque a minha curiosidade é se... Ah, não, ainda não fez a cirurgia. Então, assim, a coisa quando acorda ainda talvez fique dura, né? Será? Gente, desculpa. Ai, meu Deus, eu tô com muito fogo. Ai, perdão, gente, acho que é a menopausa. Coisa de pessoas como eu, né? Que nascem com essas coisas, esses hormônios. Então tem período do mês que a gente tá assim, que nem gato, né? Mas eu quero saber com você, o que você achou dessa série? Você já assistiu? Vai assistir ou vai militar? Ou vai chegar a falar, será que o pessoal de direita tá tudo de férias agora, né, gente? O YouTube tá vazio, não sei se vocês perceberam, né? O YouTube tá vazio. Então eu quero saber com vocês, né? Será que vai dar treta no Brasil? Será que vão falar pra caramba? Será que vai rolar beijo? O que vai rolar nessa série aí com essa heroína? Ela é maravilhosa, a gente fica torcendo, né, por ela. E trabalharam muito bem, colocaram como heroína, como uma pessoa bacana que erra também. Mas a gente fica torcendo, né? Ai, adorei, gente. Adorei. Eu quero mais que o circo pegue fogo. Então é isso, pessoas. O brilho é apenas mais um corvo. Obrigada por você ter me dado água. Obrigado por você ter me ajudado no reboco. Gratidão por você ter visto o meu esforço e ter entendido o quanto é importante para mim estar crescendo aqui. Gratidão infinita. Desejo toda a sorte de bênção para você. Um forte abraço e fica aqui comigo, tá bom? Te espero lá no canal de gastronomia. Tchau, tchau.